Bom dia, galera, Sérgio aqui da MV Licitações. Hoje eu vou falar de um tema específico na licitação, que é o tema de referência, né? Mas que para muitos aí é o ponto principal, né? Para você obter um sucesso na licitação, entendeu? Para você, na verdade, conseguir fazer um procedimento de contratação, né? Sair da fase interna, né? Para chegar na fase externa, que é a licitação propriamente dita, e quando chegar na terceira fase de contratual, que é a fase de execução, ela ser bem sucedida. Digamos que é a sementinha, é a raiz que você vai plantar. Qual tema é esse, pessoal? Termo de referência. Então vamos lá, eu vou dar alguns aspectos teóricos aqui, principiológicos e teóricos também da nova lei de licitações, né? A lei 14.133/2021. Bem como vou pincelar aqui alguns aspectos práticos aqui, coisas de vivência nos meus quase 20 anos de serviço público, né? Dia 15 de setembro de 2024 agora eu vou fazer 20 anos de serviço público já, né? E desses 20 anos, mais de 13 anos aí trabalhando com licitações, ok? Então vamos lá, pronto. Essa parte principiológica, o que você precisa saber no termo de referência? O termo de referência, por ser um ato público, é o caput do artigo 37 da Constituição, que é o chamado LIMP. O que é o LIMP? LIMP são 5 princípios que devem ser obedecidos. Legalidade, né? Só fazer aquilo que for legal. Então tudo que você vai fazer relacionado a termo de referência e a licitação como um todo, tem que ter um embasamento legal, tem que estar numa lei, num decreto, numa instrução normativa, ok? E o I do LIMP é impessoalidade, ou seja, digamos que você vai fazer menção aí ao princípio macro do interesse público, que é a supremacia do interesse público sobre o particular. O foco não é você, entendeu? O foco não é um partido, o foco não é um grupo social, o foco é toda a população, o interesse público, né? Então você não pode direcionar para o seu lado, para o lado de alguém, o lado de um partido, o lado de uma empresa. Entendeu? Você tem que focar sempre no povo. Esse é o princípio da impessoalidade. M é a moralidade, que é a moralidade comum. Entendeu? Porque cada um tem a sua moral, digamos assim, cada um tem a sua ética. Mas a moral pública é uma moral mais elevada. Tipo a história a mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Né? P é publicidade. Então assim, ainda mais numa licitação pública, né, que não é um procedimento interno, é um procedimento quando a administração vai ao mercado, né, para buscar a melhor contratação, então tudo tem que ser dado a devida publicidade. E o E é de eficiência, que é um princípio que ele não estava na Constituição original de 88, ele foi anexado, vamos dizer assim, na reforma administrativa em 98, né? Que é eficiência, ou seja, fazer com excelência gastando menos ou em menos tempo. Então, o termo de referência tem que obedecer a tudo isso. O mais interessante, ao meu ver, são os princípios doutrinários, que, ao meu ver, são princípios específicos, né, como para o termo de referência, ao contrário do LIMP, que é todos os atos administrativos, a administração pública como um todo tem que obedecer ao LIMP. Então, quais são os princípios doutrinários? O primeiro princípio, pessoal, é a isonomia. Então, por exemplo, você no termo de referência, você não vai fazer um direcionamento de marca, de modelo, você não vai ter uma restrição de concorrência. Isso tudo aí é o conceito de isonomia. Você, sempre que possível, você vai deixar o objeto com a maior concorrência possível. Em algumas determinadas situações não é possível. Aí já é outro princípio que eu vou falar, que é o princípio da motivação. Então, por exemplo, é um caso famoso aí de vamos dizer, Secretaria de Educação do município da Carochinha, né? No chá do Carochoso lá. O que aconteceu? Foram comprar uns carros para uma secretaria aí e compraram o carro com massagem. Imagina você, uns carros caríssimos, carro alemão, não sei, um carro específico lá que tinha massageador nos bancos.
Tem como você motivar, você justificar uma contratação dessa? Obviamente que não, pessoal. Então, assim, não tem certo e errado na administração em termos de referência em contratação. Você tem que motivar, tá? Mais para frente eu vou dar um exemplo aí, tá? É o exemplo de colete à prova de bala, que a gente precisou fazer uma motivação para ele ser feito com um material específico. Vou adiantar aqui, dar um spoilerzinho. Chama ele ser as fibras dele, né, que é a fibra que vai dar a proteção balística. Ele ser confeccionado 100% em fibra de aramida. Podia ser configurado em outro material também, ou ser misto, ser aramida e outro material. Depois eu vou explicar como é que a gente motivou para ser exigido 100% aramida. E houve impugnação e tal. Mais para frente eu falo sobre isso aí. Vamos embora. Tem mais dois importantes princípios aí. Um deles é o do julgamento objetivo, que para alguns pode ser um dos principais princípios licitatórios, vamos dizer assim. Você tem a vinculação ao instrumento convocatório, que é obedecer, basicamente, é obedecer o edital é a lei da licitação, né? Mas, além disso, você tem o julgamento objetivo, né? São princípios irmãos. O julgamento objetivo é você ali como pregoeiro, digamos assim, né? Você tem que fazer um julgamento objetivo. Ou seja, não é pela subjetividade. Ah, aquela é uma empresa tal, aquela é uma marca tal, eu gosto mais daquela marca. Não, é objetivo. O que você botou de requisito no seu edital, as especificações lá, né? No seu termo de referência. Vamos dizer que você quer comprar um som, um mini system. Você botou isso. Tá. Se vier lá uma marca lá, digamos que você não gosta, entendeu? Britânia, CCE, Filco, mas ela atende aquilo ali. Atendeu aquilo ali, acabou, assim, não tem como. É objetivo, não é subjetivo, entendeu? Né? Tem algumas formas de você tentar superar essa questão de marca e tal, entendeu? Assim, isso daí é a famosa licitação da caneta Bic, entendeu? Tem como ser superado. Quando você não tem normas técnicas de ABNT, coisas, por exemplo, café. Café é uma coisa que dá para você licitar com selo de pureza BIC, tem uma nota também, tem uma associação, dá para você colocar uma nota mínima lá, então você compra um café de qualidade. Então, assim, às vezes a categoria econômica daquele produto ali te dá meios ou normas técnicas de você pegar uma qualidade boa. Às vezes não, mas tem como você fazer isso daí. Vou falar mais na frente, tranquilo? E o último princípio doutrinário muito importante é a ampla competitividade. Então, novamente, não vá restringir o seu objeto com especificações, muitas especificações muito rigorosas, para você ficar em uma marca, um modelo, entendeu? Em um prestador de serviço só. Isso não é salutar. Se for conditio sine qua non, que é uma palavra em latim, eu particularmente eu gosto muito, né? Que é se e somente se. Às vezes você tem um objeto que se e somente se, como o caso do colete, por exemplo, né? Eu vou explicar por quê. Vou explicar também que isso não vale para todas as regiões do Brasil, mas a fibra de aramida para as regiões mais quentes, como Norte e Nordeste, Centro-Oeste, algumas regiões também, eu diria que é essencial, é crucial, entendeu? É um fator, uma especificação técnica, um requisito que você motiva muito bem, né? Você tendo conhecimento do objeto, você motiva muito bem. Pronto, vamos lá. Vamos falar agora da nova lei de licitações, tá? Na nova lei de licitações, o que diz no artigo 6º, deixa eu olhar aqui para a minha colinha para não errar. Artigo 6º, inciso 23, diz que o termo de referência deve conter, definição do objeto. Você vai botar a natureza, a quantidade, prazos de garantia, né? Prazo para prestação de serviço, etc. Tal. Basicamente você definir o que você quer, o que a administração está querendo comprar, tá? Você vai ter também os requisitos, que aí é você detalhar, digamos, especificações técnicas, ok? Muito cuidado nessa hora.
você tem um conceito de menos é mais. Ou seja, e você tem digamos assim, o que é o menos é mais? O mínimo possível que você especificar, melhor. Entendeu? Porque se você botar muita coisa, você vai fazer coisa desnecessária. Aí você vai ter restrição à concorrência, dentre outras coisas, entendeu? Você às vezes vai acabar botando um modelo mais caro que você não tinha necessidade daquilo ali, entendeu? Não tinha o devido interesse público, a motivação para você comprar aquilo ali, entendeu? Só que o menos é mais tem um limite. Porque senão, se você botar muitos poucos requisitos, né? Vamos chamar de requisitos insuficientes. Se você botar de requisitos insuficientes, o que vai acontecer? Você vai ter uma licitação com objeto que não era o seu, tá? Tem um exemplo aqui da folclórico, não é folclórico, não é um caso verdadeiro. No interior, uma prefeitura no interior de São Paulo estava dando muito escorpião em algumas escolas lá, e alguém chegou pro prefeito e falou: olha, prefeito, tem um modo de solucionar isso aí, que é comprar galinhas. Galinha, tem a galinha da gola, a galinha da capoeira, que tem umas galinhas aqui e elas acabam com o escorpião. A gente solta aqui nos quintal das escolas aqui, faz assim, esse assado. O prefeito gostou da ideia, fizeram um pregão, acho que eletrônico ou presencial, para comprar. No edital lá dizia que era galinha. Aí dizia tantas galinhas na escola tal, na outra escola tantas, não sei o que, não sei o que. Num determinado dia para entregar lá, quem foi descarregar lá o caminhão foi um frigorífico. Entendeu? O frigorífico foi descarregar, entregou lá a galinha velha lá, mas morta já, entendeu? Congelada, entendeu? E aí o prefeito não quis aceitar lá os funcionários, né? Pregoeiro, comissão de recebimento provisório, definitivo e tal. Não quis receber. Essa cidadão entrou com representação. Não sei se o Tribunal de Contas Estadual, no TCU, se tinha verba da União, né? Que a escola tem a Fundeb, tem verba da União. E ele ganhou. Por quê? Porque foram requisitos suficientes. Não diz que era galinha viva. Também na fundamentação da contratação não diz para que era galinha. Então assim, o licitante ele não errou. Não foi explanado para ele o que a administração queria e ele entregou conforme estava no edital. Beleza? Outros dois coisas muito importantes, tem coisa aqui que é muito técnica, adequação orçamentária, quem vai ser o gestor contratual, fiscal, isso aí não vem ao caso aqui agora, né? A gente está falando aqui tanto para os pregoeiros como para as empresas se ligarem no termo de referência e tal, ok? A fundamentação da contratação. Então, por exemplo, aquele caso do colete lá, né? Tem como você fundamentar porque você quer que no caso não vai ser uma restrição de concorrência, você querer aquele material específico, porque você vai justificar a melhor qualidade que ela vai trazer, bem como para aquela região, a temperatura, que esse material vai ser muito melhor do que o outro, ok? Mais para frente eu falo mais, ok? Então a questão da fundamentação vai casar também lá com o princípio doutrinário da motivação, ok? Então assim, não tem certo e errado em licitação, né? Cada órgão público, para cada interesse público, aquela prestação de serviço público que você quer tomar, para cá é muito específico, entendeu? Então vai ter um objeto melhor, né, para aquela contratação do que para outra, né? É um ente, é um município, é a União, qual é a quantidade, qual é a região, né? Qual é a missão aqui que você quer fazer, às vezes é uma missão específica. Então, tudo, se bem fundamentado, está legal. Agora, quando você não fundamenta bem, aí pode trazer alguma complicação, né? Qual é a novidade da nova lei de licitação? Na antiga, eu chamo antiga de lei dos 8 cães, né? Lei 8666. 6666 modo jocoso, até satanista, eles dizem que é o cão, né? 666, o número do cão, né? Número do... Não sei se sabem quem é. Então, eu chamo lei de 8 cães, de modo brincadeira, né? De modo jocoso, eu chamo lei de 8 cães. Mas vamos lá, vamos para não perder o foco. Isso é uma novidade da nova lei de licitações. Lei 14.133, de 2021, que é uma lei muito nova porque ela só se tornou obrigatória mesmo esse ano.
né? Ela teve entrar com 2 anos de vigência obrigatória, só que teve uma medida provisória, vários prefeitos foram lá em Brasília reclamar, e ela só se tornou obrigatória em 1º de janeiro deste ano. Então, assim, é o que? A chamada descrição da solução como um todo. Ok? Isso é obrigatório ter no termo de referência, considerando o ciclo de vida do objeto. Então, por exemplo, você vai comprar uma impressora multifuncional. Aí tu vai lá na mais barata, bota uma especificação assim, às vezes vai cair em impressoras que o mercado já não está adotando mais aquele padrão. Tá? O mercado já está indo para outro padrão. Ou, digamos, o mercado está indo para a Ecotank agora, que são aqueles... O que pode acontecer se você caso você queira comprar uma jato de tinta, por exemplo? O que vai acontecer isso aí? É provável, não diria nem possível, é provável que o mercado, em 1 ou 2 anos, vai parar de produzir aqueles cartuchos. E você, para poder público, o ideal em impressoras, seja toner, jato de tinta, você trabalhar com produto original. Porque tem perda de garantia, tem outros problemas aí, não é tão fácil você consertar uma impressora como você pessoa física, entendeu? Ou você fazer recarga de cartucho. O poder público a atuada é diferente devido ao princípio da legalidade, devido a todos esses princípios aí, moralidade, publicidade, essa parte de conserto, né, de equipamento não é igual, entendeu? Então, assim, você tem que considerar todo o ciclo de vida do objeto, até essa parte ecológica, de logística reversa, descarte de materiais, tudo. Então, para você ver o melhor produto, não é o menor preço só na hora da aquisição, é um menor preço ao longo de um ciclo de vida. Digamos, equipamento, 5, 10, 15 anos, depreciação, ver tudo isso, peças de reposição, quanto que é, entendeu? Os próprios suprimentos. Então, essa é uma inovação interessante, realmente é uma evolução, né, da nova lei de licitações. Assim como a questão da negociação que o pregoeiro tem que fazer, não está limitada só ao preço hoje. Você limita com outras coisas, ganhar mais acessórios, botar mais prazo de garantia. O pregoeiro hoje ele negocia a melhor. O melhor lance lá, assim, ele negocia não o menor, só em questão financeira. Você negocia melhores condições como um todo. Beleza? Agora vamos para aspectos práticos, né? Qual é o X da questão aí no termo de referência, pessoal? O X da questão em termos de referência é um conhecimento do objeto. Então, assim, ou você tem ou você não tem. Eu trabalhei no meu órgão na Secretaria de Segurança Institucional, entendeu? Então, a gente tem lá alguns policiais judiciais e, assim, tem um lá, cara, que é mais experiente, que é atuante e tal, e nem ele conhecia realmente o objeto, colete balístico. Eu cheguei pra ele... E aí, amigo, tal, me dá uma força aqui. E ele me trouxe um termo, né, do outro órgão que ele trabalhou e estava muito fraco. Você tem uma ideia, estava com um padrão de qualidade, era o NIG 010104 e já estava no 00106. Acho que é esse a nomenclatura, entendeu? Então fui atrás, pesquisei e tal. E tipo televisão. Às vezes em licitação nada é escrito, tudo se copia. Para que você, se você não tem um conhecimento, você vai tentar fazer do zero um termo de referência? Busque em outros órgãos e outras entidades públicas um termo parecido. Então achei um termo de referência muito bem feito na Secretaria de Segurança Pública, acho, de Roraima, né? E lá, que é quente, como aqui em Maceió, onde eu resido em Maceió, né? E lá teve pedidos de impugnação, porque o colete balístico de lá foi exigido essa fibra de aramida. Então, quem fez o termo lá, participou, era um tenente lá, era um tenente ou um major, e o cara entendia muito, o cara estudou isso aí, fez pesquisa, não sei se fez curso. E por que ele exigia a fibra do colete sem aramida? Porque essa fibra tinha um ponto de fusão mais alto, ou seja, aguentava mais calor. Essa fibra aguentava até coquetel molotov. Então o policial judicial estava lá, jogava um coquetel molotov nele e ia segurar. E a própria questão da durabilidade do material. Então isso foi justificado devido às altas temperaturas, né, de Roraima, bem como essas qualidades adicionais que o outro material, acho que era fibra ortomolecular, tem um nomezinho lá, tá? E podia ser mix também. Então teve impugnação, a empresa trabalhava com ortomolecular ou misto, foi querer impugnar e ele derrubou a impugnação porque ele fundamentou, porque ele exigiu aquela qualidade.
do colete ser 100% de fibra de aramida. Então, novamente, princípio doutrinário da motivação, né? E fundamentação da contratação. Um requisito que está na nova lei de licitações. Você tem que fundamentar aquilo que você quer comprar. Beleza? Então, como eu disse, pessoal, se você não conhece o objeto, tá? Vai estudar. A gente tem aí a rede mundial hoje, né, de computadores, que é a internet, tem YouTube, tem sites. Vá procurar se informar. Quanto melhor você se informar do objeto, melhor vai ser o termo de referência. Mais você vai ter que saber o que você quer. Às vezes é uma coisa que ninguém no órgão vai saber lidar. Então vamos dar um exemplo muito prático aí. CFTV. Poucos servidores, às vezes no órgão, quase nenhum entende de CFTV. O que é o padrão? Até às vezes uma questão técnica legal. Porque tem que ter relacionado à parte de engenharia, salvo engano, exige essa aprovação. Então primeiro você faz um plano de CFTV, entendeu? Para isso ser aprovado pelo CREA ou CAL. E depois você contrata uma empresa para ir lá e fazer. Realmente implementar lá o seu sistema de segurança, né? De televisão. Ok? Então assim, tem alguns aspectos, são objetos, serviços técnicos tal, que às vezes mesmo você pesquisando você não vai conseguir. Nessas situações, a própria lei antiga, a lei 866, a lei nova, prevê que você pode fazer um procedimento licitatório primeiro para uma empresa fazer esse projeto, digamos, esse projeto básico, para depois você colocar no terreno e uma empresa vir executar. Tranquilo? Os aspectos práticos que a gente vê. A objetividade. Como eu falei, aquela questão do menos é mais, entendeu? Não bote requisitos desnecessários. Às vezes você, vou botar rigoroso aqui demais para não vir empresa assim, assim, assado. Não, tem muito licitante que é sem noção. Você vai botar muitos requisitos, entendeu? E o cara vai ofertar um produto que não vai atender. Então vai ser uma medida inócua. Novamente, motive o que você quer. Se é um requisito necessário, coloque uma especificação técnica. Se não for, não coloque. O que eu prezo muito? E eu até tentei fazer isso, né? Não obtive sucesso, mas a vida é assim, né? Serviço público é muito engessado, mudanças são muito complexas, né? Mas o que eu quis fazer? Eu quis ser um multiplicador do conhecimento no meu... onde eu trabalhei, onde eu trabalho. Vou deixar aí no ar. Para o quê? Para eu aprender a fazer um termo de referência, ter mais qualificação. Eu já tinha uma certa noção. Mas eu queria o quê? Aprender ainda mais. Me capacitar ainda mais para eu ser um multiplicador no meu órgão ali. Eu internamente, eu dou treinamentos internos para diversas unidades. Informática, judiciária, gestão de pessoas, para as várias unidades de administração, né, que é o pulmão de todo órgão, geralmente é a administração. Eu poder ali explicar aos setores interessados, às unidades requisitantes, para elas fazerem um termo de referência. Entendeu? Eu não obtive sucesso, mas assim. Por que eu digo isso? Porque é mais fácil que você capacitar, digamos, 30, 40, 50 servidores, ou você capacitar um ou dois e eles internamente ali multiplicarem o conhecimento. No meu entendimento, até pelo interesse público, é melhor você capacitar poucos servidores e esses servidores lá ensinarem lá dentro do seu órgão, dentro da sua entidade pública. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Pronto, agora eu vou alguns exemplos. Dei esse exemplo aí das galinhas, já dei o exemplo do colete. Vou dar um exemplo agora de, também quando eu estava na segurança institucional, pistolas, tá? A gente foi comprar no calibre 9mm para os policiais judiciais uma carabina, né? 9mm, e foi comprar também pistolas. E assim, devido à nossa realidade lá, entendeu? Quem entende de pistola aqui sabe que tem um sistema Strike Fire, né? Tem o sistema de ação simples, ação dupla. Na nossa realidade lá, se mostrou melhor, entendeu? Mais adequado para os policiais lá que eu exerci esse MICHA lá, entendeu? Um sistema de ação simples, ação dupla, ok? Então, a gente fez o termo de referência, né? Tem uma grande fabricante nacional que chama Taurus, e ficou para um modelo chamado TH9. Se você entendesse, as empresas do ramo lá, lisse o termo de referência com cuidado, ia ver que a pistola que ia atender era TH9, tá? Entendeu? Tem uma discussão aí de gente que faz por contratação direta, elegibilidade de licitação. Não recomendo. Por quê? Porque a elegibilidade da licitação, pessoal, é fornecedor exclusivo e não vendedor exclusivo. Porque no Brasil só a Taurus faz essa pistola. Com essas especificações para atender, só a Taurus faz. Só que para você fazer uma inexigibilidade,
Você tem que ter um fornecedor exclusivo e não um vendedor exclusivo. Várias lojistas entregam Taurus. Então assim, teve a licitação, deu sucesso, tá? Na verdade assim, o primeiro pregão, acredito em vocês, fracassou, tá? Teve a questão de preço, assim, por isso que eu falo, tem que o preço também na fase interna ser bem cotado, né? Mas assim, o que aconteceu? Eu não botei um modelo de referência. E, pasmem vocês, 2 empresas lá deram proposta lá e elas botaram a pistola TS9, que se chama Strike Fire. É similar a uma Glock, né? E não botaram a TH9. Então o que eu fiz? Quando foi repetir o pregão, eu consultei lá a assessoria jurídica até para ver se seria realmente considerado uma repetição, para que aí sim, com um novo fracasso ou deserto, a gente pudesse contratar diretamente. Eu consultei se eu poderia colocar, eu não ia mudar nada no edital, nenhuma especificação. Eu só ia incluir lá, modelo de referência, pistola Taurus TH9. E aí a assessoria jurídica fez uma pesquisa lá e viu que poderia. Ainda seria considerado uma repetição de certame, né? Pois bem, aí as empresas ofertaram a pistola correta. Por incrível que pareça, a outra pistola não atenderia. Mas às vezes o que? O licitante é safo. Digamos que ele estava com muito choque de TS9, ele quis empurrar a TS9. Só que como eu botei modelo de referência, ia ficar muito assim, sem noção, se as empresas fossem querer enfiar uma pistola ali que não atenderia. Entendeu? As especificações. Vamos lá falar de outro exemplo agora, já na unidade que eu trabalho atualmente, né? Tô na seção de protocolo, arquivo e expedição, no meu órgão. E lá estão querendo tal, a questão de máquina de reprografia, por incrível que pareça. Estão querendo comprar, beleza, tal, né? Tá tendo uma pressão lá em cima da seção lá para comprar essas máquinas, tal. E realmente a gente não conhece do objeto, entendeu? Então já foi feito vários termos de referência, tal. Inclusive o último, na minha opinião, está muito bem feito. Ele divide a solução em locação da máquina, em posto de trabalho para ter um operador ali e tal, os insumos, está bem legal, tal. Só que tem um detalhe. Na máquina a gente botou a máquina monocromática, né, a famosa de preto e branco. A gente colocou lá, na verdade assim, no famoso copiar colar, eu fui puxar lá, deu 95 páginas por minuto. Que é um absurdo, uma impressora, um monstro, coisa para ter assim, para você ter um exemplo aqui em Maceió, na Copeve, que é quem faz o vestibular aqui, da Federal. Coisa de uma impressão muito rápida, porque para o meu órgão atual, que é um tribunal, né, da União, é surreal. Então um dos fornecedores, né, quando estava na fase interna, né, ele foi dar um preço para cotação, ele alertou a gente sobre isso. Então assim, novamente, maior conhecimento, pesquise muito sobre o objeto, entendeu? Se você não faz uma pesquisa boa no objeto, você não vai entender o que você quer. Então ou você vai pagar muito mais caro ou vai ser um produto aquém do que você quer. Tranquilo, pessoal? Outro exemplo que eu dou aqui de caso prático meu, não é da minha unidade, mas eu fui ser pregoeiro da licitação, foi na aquisição de motos. E tanto para moto, caminhão, veículo, ônibus, tem uma lei, pessoal, uma lei antiga, pode botar no Google, chama Lei Ferrari. O que essa Lei Ferrari fala? Essas empresas, a fabricante, vamos supor, Honda, ou concessionária, seja uma concessionária na sua cidade, Volkswagen, Chevrolet e tal, só o fabricante diretamente para você ou as concessionárias podem vender um veículo novo. Entendeu? E o veículo novo é aquele conceito, vende para você emplacar. Então não pode ter um distribuidor. Por exemplo, tem um cara na sua cidade que ele vende moto, só que ele não é Honda, ele não é Yamaha. Ele é um cara que compra essas motos, não sei como assim, ele compra do fabricante, aí ele pega em placa, ele posterga o emplacamento, eu não sei, mas ele quer entregar para você. Então teve, quem ganhou na verdade o pregão foi uma empresa assim, nem era de Maceió e tal, mas assim. E aí, o que aconteceu? Estava no termo de referência a obediência à Lei Ferrari? Não. Custava você colocar isso? Não, custava. Porque assim, já vi posicionamento do TCU, não chegou a ser um acórdão, que eles não fizeram, não chegou a virar um acórdão, mas favoravam a ampla competitividade e tal, meio que querendo escantear a Lei Ferrari de lado. Tem um Tribunal de Contas do município aí que
a pessoa botou no edital a lei Ferrari e eles derrubaram. Teve uma impugnação, né, ou foi um recurso lá, e o Tribunal de Contas mandou alterar. Mandou desconsiderar a lei Ferrari. Mas se você coloca a lei Ferrari no edital, essa empresa que não tem um contrato de concessionária com a Honda, por exemplo, era um edital para comprar motos da Honda, né? Foi motivado, etc e tal, não vou entrar nesse aspecto, né? Assim, não sei se podia também, talvez podia também, Yamaha, Suzuki, não sei. Eu não me atentei quanto a isso, mas acabou ganhando as motos da Honda lá, entendeu? Então, assim, você não poupava bastante tempo se você fizesse isso? As empresas, como requisito lá, requisito de qualificação técnica, as empresas, conforme a lei federal, uma lei federal, famosa lei Ferrari de 1970 e tal lá, precisam ter um contrato com a fabricante. Custava ter isso? Não custava, certo, pessoal? Então é isso, é se atentar a pesquisar o objeto, né? Tem outras técnicas, outras vivências, a gente pode passar mais, tá? A gente convida todo mundo aqui a curtir a nossa página do Instagram, me ver licitações. A gente tem um canal do TikTok também, né? Canal do YouTube, ok? A gente convida vocês a nos acionar no WhatsApp para a gente trocar uma ideia. Você é empresário, né? Quer conhecer melhor o nosso serviço para a gente contatar. A gente está agindo uma reunião presencial, em Curitiba, né? Que é a sede aí, os sócios, ou o Adriano, a Simone. Aqui em Maceió também eu sou um colaborador da empresa. A gente pode agendar também uma reunião presencial. Tranquilo, pessoal? Isso aí, espero que tenham gostado. Vou me aprimorar aqui na questão dos equipamentos, tripé, microfone. Mas como uma primeira mini palestra, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha ficado pelo menos razoável, né? E a gente vai tentando melhorar para ficar bom, para ficar ótimo.